Bom dia para você que nos assiste aí na sua casa. Graça e paz. Nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. Eu me chamo Gustavo e eu quero te convidar para junto conosco nessa manhã louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que possamos fazer isso a partir desse momento. Eu quero te convidar para estarmos orando e colocando esse culto diante do Senhor e as nossas vidas também. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse domingo. Obrigado pelo dia que fez o Senhor. Obrigado, Deus, porque nessa manhã o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos vivos. E nós queremos, Pai, nesse momento oferecer o nosso culto ao Senhor. Que as canções, os louvores possam chegar com um aroma agradável ao Senhor. E que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
eu sou, do grande 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 eu sou. Glórias ao grande eu sou. Ele é o grande eu sou e sempre será aquele que era, que é e que há de vir. Amém? A palavra de Deus fala que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai nos ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Nós sabemos o quanto nesse momento nós precisamos da nossa terra sarada. Então eu quero te convidar nessa manhã a junto conosco cantar ao Senhor e se humilhar diante dele. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro
todos que estão assistindo esse culto nesse momento, para parar o que está fazendo agora. Ali, há pouco ali, eu estava escutando esse louvor e senti a presença do Espírito Santo falando comigo e falando para nós qual é a nossa aflição nesse momento que estamos vivendo dessa pandemia, né? Nessa crise econômica, né? Qual é a fonte que tem nos sustentado? Aonde nós estamos buscando força para viver dia após dia? E ouvindo esse louvor, vem claramente o Espírito Santo dizer assim: ei, olha para mim. Jesus está te dando a oportunidade agora de fechar seus olhos e clamar a Ele. A letra da música fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. O que tem custado para nós se humilhar a Jesus? O que tem custado a nós cuidar da nossa família? O que tem custado a nós fazer parte desse movimento, ou ter a oportunidade de falar sobre as palavras de Deus? Eu convido a todos, se puderem nesse momento, fechar seus olhos e ouvir essa oração, que não vão conseguir falar, cai em lágrimas. Muitas vezes, orando a Deus, eu não conseguia falar nada, mas eu deixava o Espírito Santo falar comigo, que às vezes no meio do barulho, o Espírito Santo não consegue falar conosco. A gente ouve muita voz, mas quando a gente para escutar Ele fala, irmão, pode ter certeza. Feche seus olhos e ore comigo. Amado e bondoso Pai, quero chegar nesse momento ao Senhor, amado Pai, para mais uma vez, amado Pai, nos prostrarmos ao Senhor, amado Pai, porque sabemos, amado Pai, que a nossa fonte vem do Senhor, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus. Eu sei que eu fisicamente não posso, amado Pai, estar dando um abraço nessa pessoa que está do outro lado da tela, amado Pai, mas creio que o Teu Espírito Santo já está, amado Pai, ao lado dela. Te peço, amado Pai, que o Senhor dê um abraço forte nessa pessoa que está orando nesse momento, nessa pessoa que não consegue nem abrir a boca para falar, amado Pai, mas que o Senhor tenha a palavra certa, amado Pai, que eu sei que o Senhor sempre tem a palavra certa para essas pessoas, amado Pai. Te pedimos, amado Pai, que o Senhor nos dê força, amado Pai, para podermos ajudar aqueles que estão precisando, amado Pai, às vezes mais que nós, amado Pai, mas que a gente fica no nosso mundinho, a gente acaba esquecendo que tem um mundo ao nosso redor. Pessoas estão olhando para nós, amado Pai, querendo força, que sabe que a gente busca o Senhor, amado Pai, e sabe que a gente tem a força no Senhor, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão passando por alguma enfermidade, amado Pai. Eu declaro em nome de Jesus, amado Pai, que cai por terra toda investida no inimigo, amado Pai, toda investida do maligno, amado, aconteceu com essas pessoas, amado Pai. E declaro em nome de Jesus a cura, amado Pai, tanto física, quanto espiritual, quanto financeira, amado Pai. Que o Senhor possa, amado Pai, estar tocando o coração de cada um nesse momento, amado Pai. Porque sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor já está na manhã, amado Pai. Mas que esse momento, amado Pai, que estamos passando hoje, seja um momento que a gente possa parar e escutar a Tua voz, amado Pai. Que sabemos no momento de tribulação, amado Pai, a gente ainda não buscamos ao Senhor, mas o Senhor só quer um tempo conosco, amado Pai. Te peço através dessa oração, meu Pai, que a gente a partir de hoje, meu Pai, a partir desse momento, possamos ter mais tempo para o Senhor, amado Pai. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, porque sabemos, amado Pai, que as outras coisas serão acrescentadas, amado Pai. Que não devemos nos preocupar com amanhã, amado Pai, mas sim hoje, que o Senhor nos deu a oportunidade de louvar e agradecer o Teu nome, amado Pai. Te peço muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, amado Pai, por tudo que o Senhor vai fazer por nós e apesar de nós, amado Pai. Abençoa essa pessoa que está do outro lado aí, amado Pai, que às vezes sem força de falar, amado Pai, mas eu creio que a nossa fé desse lado, amado Pai, alcança a fé desse irmão desse outro lado, amado Pai. Que juntos em oração, amado Pai, possamos, amado Pai, ganhar almas para Ti, amado Pai. Possamos, amado Pai, acalmar o nosso coração, porque sabemos, amado Pai, que o Senhor nos conforta, que o fardo se torna leve quando o Senhor faz parte das nossas vidas, amado Pai. É em nome de Jesus que te peço, te agradeço por tudo, não o nosso mérito, amado Pai, mas em nome e mérito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ele é a nossa fonte, a nossa colheita e a nossa herança. Vamos declarar: a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor.
minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Bom dia, como é maravilhoso já iniciarmos essa manhã deliciosa na presença do Senhor, correndo para o centro da vontade dEle, que é um lugar seguro. Eu me chamo Viviane, eu faço parte da equipe de ministros dessa igreja. Nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. E é muito bom sentirmos a presença do Senhor nessa manhã maravilhosa e sermos gratos ao nosso Deus por nos dar mais um dia de fôlego de vida. Amém? Nós temos alguns recados para compartilhar com você. O primeiro deles são as nossas plataformas digitais. Igreja Batista Amor e Graça está no Facebook, Instagram e também no YouTube. Mas eu preciso te dizer que estamos sentindo a sua falta ainda de curtir e compartilhar. Então corre lá agora, compartilhe, curta a nossa página e principalmente que você possa se deter de todo o conteúdo preparado para você, para sua família e para os seus amigos. E lá no YouTube, no IBAG TV, a garotada agora está com uma nova aventura para lá de especial. Os Detetives do Tesouro. Na última série, eles descobriram o tesouro que estava no baú. Agora tem os detetives desse tesouro. Eles estão, sabe o quê? Desvendando mistérios da Bíblia. O que será que eles irão encontrar, hein? Então, todo domingo, às 15 horas, a IBAG Kids espera você, garotada, papai, mamãe, vovô, titia, para juntos entrar nessa grande aventura que são os detetives do tesouro. O próximo recado são para os adolescentes, ou melhor, não somente para os nossos adolescentes, mas também para toda a igreja, você que está nos assistindo. Agora nós temos o Instagram Be Strong, isso mesmo, Instagram dos adolescentes, também com conteúdos criativos. Gente, que turma criativa,
tem devocional, tem jogos como Kiss, enfim, entra lá, compartilhe, curta, dê essa indicação de um Instagram recheado de coisas maravilhosas acerca de Jesus, com uma turma que é top, que são os adolescentes Be Strong aqui da IBAG, ok? E um outro aviso muito importante, e continuamos assim, preciso dessa atenção muito especial sua, que você continue conosco, vendo nas plataformas digitais todas as informações quanto aos cultos. Então, preste bastante atenção. Os cultos de quinta-feira, às 20 horas, o culto de domingo, das 10 horas, e o culto de 19h30, nós também temos disponibilidade online. Viviane, mas não tem também os presenciais? Sim, tem. Mas o presencial são aos domingos, das 17 horas e 19h30. Então, o que nós precisamos é que você esteja atento em todo o tempo, nas nossas plataformas, a qualquer informação diferente que estamos passando para você agora, ok? Então, esses são os nossos recados, que você possa guardar no seu coração e que, de fato, você possa estar participando de uma forma interativa conosco. Nós vamos passar agora para um momento muito especial, pessoal, que são dos dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus por isso. Então, primeiro eu preciso dizer, você que está nos assistindo pela primeira vez, não fique constrangido. Esse momento da igreja para a igreja é que nós entendemos sobre a palavra do Senhor e nós temos um prazer enorme de obedecê-la como um todo. Porque, de fato, quem ama esse Deus e quem ama a palavra dele, não quer deixar de realizar nada que ele tem nos ordenado. E a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nela. Então, fique muito à vontade, está aparecendo agora aí na sua tela a forma como você pode contribuir e a forma como você possa dizimar e obedecer a sua palavra. E que possamos, de fato, ter ainda um culto muito abençoado. Mas antes disso, eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E se porventura você está num momento de dificuldade ou a porta de emprego se fechou, eu quero te dizer nesta manhã que já existe o seu emprego, a sua carteira assinada no dia e na data que o Senhor preparou, amém? Porque o nosso Deus não deixará faltar nada em sua despensa. Isso é promessa do Senhor. Então vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Te agradecer porque existem irmãos nesse exato momento, nessa manhã, ó Pai, precisando da provisão da porta de emprego. Mas nós queremos já festejar, Senhor, e louvarmos a Ti, porque esse emprego já chegou a esses lares. Já existe o dia e a hora que esses irmãos estarão assinando o novo emprego em sua carteira, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua promessa que nada irá faltar em nossas despensas. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de realizar em nós, através de nós, mas apesar de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem
nós claremos o seu nome. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me, tua presença. guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Bom dia, irmãos da IBAG. Espero não, tenho certeza. Esse louvor falou muito aos corações de quem estou agora há pouco. Nós que estamos acostumados às vezes a ouvir, eu costumo ouvir muitas vezes que a gente toca também, né? Mas cada vez que a gente escuta esse louvor, ele fala de uma forma diferente. Assim como a palavra de Deus, ela fala diferente conosco, por mais que a gente escute a palavra, por mais que a gente ouça milhares de pessoas pregando, a forma diferente que Deus fala com cada um, né? E não é diferente com a palavra que vai ser falada hoje, né? Na verdade, hoje não vamos fazer uma pregação, mas sim a gente vai passar pelo estudo de Mateus capítulo 13, 14 e 15, uma sequência que nós estamos fazendo aqui, né, sobre esse estudo. Interessante que ao estudar essa palavra, por mais que a gente já tenha lido ela, ontem, às 2 horas da manhã, eu estava lendo de novo, que a palavra de Deus, ela deixa temeroso. A gente aqui não está falando do Alex, né? A gente não está falando da IBAG, a gente está falando da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela
ela tem que transformar a nossa vida, ela tem que trazer alguma esperança para nós nesse tempo que a gente está vivendo hoje, amém? Então, antes de começar a palavra, vamos fazer uma oração. Convido os irmãos, posso estar fechando seus olhos nesse momento, mas nós vamos agora falar sobre a palavra de Deus. Então é um momento que a gente tem que estar na presença dele. Eu sei que ele está desde o começo conosco, mas como eu vou falar da palavra dele, eu quero ser somente ferramenta, que não saia palavras da minha boca, do meu pensamento, da minha vontade, mas sim seja feita a vontade dele, amém? Oramos. Amado e poderoso Pai, mais uma vez chegamos até o Senhor, amado Pai, para te pedir, amado Pai, em nome de Jesus, conduza essa palavra agora nesse momento, amado Pai, que eu não fale, amado Pai, o que seja da minha vontade, mas sim fale a tua vontade, amado Pai, que o Senhor possa dar entendimento da tua palavra, amado Pai, que a gente possa ser claro, amado Pai, para aquela pessoa que está do outro lado da tela, amado Pai, que ela possa, amado Pai, ter um entendimento claro, amado Pai, da tua palavra, que a tua palavra eu creio, amado Pai, que não traz dúvidas, mas te peço, amado Pai, em nome de Jesus, dá um entendimento, amado Pai, dê revelação para aquelas pessoas que estão ouvindo nesse momento essa palavra, amado Pai, assim como o Senhor nos dá todos os dias, amado Pai, que a tua palavra, amado Pai, possa entrar no nosso coração, possa, amado Pai, ganhar um terreno fértil, amado Pai, possa dar frutos, amado Pai, que possamos, amado Pai, acalmar nosso coração, que essa palavra, amado Pai, possa, amado Pai, transformar nossa vida a partir desse momento, amado Pai. Te peço em nome de Jesus, seja conosco, amado Pai, e que faça a tua vontade, amado Pai, não a nossa. É em nome de Jesus que te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Então, capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, o versículo 1 e 2, se os irmãos puderem botar na tela. Aqui vai dar uma narrativa de algumas coisas que Jesus fez, né, na caminhada dele, e nos mostrando como a nossa forma de agir diferente do lugar que a gente estiver. E é interessante, começa assim o versículo 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou à beira, ou na praia. Quando eu li essa primeira parte, que a primeira coisa que me veio em mente, em todo lugar que Jesus ia, ele atraía multidão. Só que Jesus, ele tinha uma preocupação com a multidão, por causa que ele olhava ao redor dessa multidão e trazia em mente o que ele poderia falar para a pessoa de uma forma que atraísse essas pessoas, não só pela caminhada de Jesus, mas sim, ele trazia uma palavra que fosse fácil da pessoa entender. Então, quando Jesus ele vê aquela multidão, ele começa a olhar ao redor dele ali e começa a analisar quem é o tipo de público que ele está falando naquele momento. E naquela época existia muitas plantação. Então, a forma que Jesus ele começou a pregar foi bacana, que ele usou a plantação para começar a falar com as pessoas. Então ele começou a falar em forma de parábolas, ele começou a usar aquele meio que eles viviam ali para as pessoas entenderem o que Jesus queria transmitir para eles, né? E ele começou a falar sobre parábolas, e lá no versículo 10 do capítulo 13, até mesmo os próprios discípulos perguntam: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábolas, né? E Jesus, ele dá claramente o nosso entendimento que a gente tem que primeiro estudar as pessoas para qual iremos atingir, como vamos falar para as pessoas, qual é o mundo que ela vive, né? E como a gente vai falar, não é como a gente quer. Existem formas de tu lançar uma palavra, a pessoa não te escutar, e tem formas de falar uma palavra, a pessoa te escutar. Existem terrenos que tu vai lançar sementes, ela vai dar fruto, tem sementes que tu vai lançar em terrenos que ela não vai dar fruto, amém? E Jesus, no versículo 11, ele fala assim: ele respondendo disse: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhes dado. Ou seja, tem pessoas que vão pegar a palavra e não vão entender. Então tu tem que ter uma forma de tu transmitir a palavra e as pessoas entendam, né? E Jesus, ele se preocupava muito com isso. Ele fala lá no versículo 16, ele fala: bem-aventurado aqueles que veem, né? E bem-aventurados aqueles que ouvem. Mas tem pessoas que a gente vai ter que lapidar a palavra de uma forma que ela possa entender fácil. Assim como aconteceu com qualquer um de nós.
Eu teve palavras que eu fui, depois de anos, entender agora o que Deus queria falar comigo. Mas muitas vezes eu ficava na dúvida. Eu digo, não existe dúvida no reino de Deus. Ou não estava lendo de uma forma errada, ou não estava pedindo para Deus revelação e entendimento daquela palavra. Aqui Jesus, quando ele começa a falar sobre palavra aqui, ele fala sobre o tipo, né, de terrenos, né, que se encontram quando tu vai lançar uma palavra. Eu sei que alguns irmãos que estão ouvindo nesse momento já ouviram falar como é que se faz para plantar num campo. Eu trabalhei com 14 anos na roça. Eu sei que a gente tem que, para começar a plantar, eu sei que a gente tem que virar a terra, né? Depois de um tempo a gente larga o adubo, e depois a gente vai lá dar mais uma virada na terra, e depois começa a cavocar e começa a lançar sementes e fechar. Tipo, abre, né? E fecha, e vai cuidando ali, vai molhando, vai regando, e aquela semente ela vai dando, vai crescer, ela vai se tornar uma planta, vai se tornar uma fruta, mas ela existe um tempo, mas existe um processo que tu não pode burlar. E aqui no versículo 20 ao 23, Jesus vai falar de três terrenos que a gente pode encontrar. Que um é da pedreira, né? Que ele fala que se tu lança semente, ela pode até virar planta, mas só que com o tempo, com o sol, né, com as temperaturas, ela seca, porque ela não cria raiz, né? E ali no versículo 21 ele vai falar sobre o terreno entre espinhos, né? Que eu vejo como coisas que a gente cria uma expectativa sobre a palavra. Então a gente vive num mundo onde a gente cria uma expectativa, mas quando começa a compreender a palavra, a gente vai começar a lutar contra aquilo ali que não é aquilo que a gente vive. E eu entendo assim, Alex, entendo como assim. E o terceiro é o semeado em boa terra, onde tu planta e tu vê logo em sequência, tu vê que ela vai germinar, ela vai virar uma planta bonita, vai virar uma fruta, coisa e tal. E daí eu fico perguntando assim, tá, mas Alex, onde é que se encontra esses três terrenos? Eu quando comecei a ler essa palavra, eu me via há 3 anos atrás, nesses três formatos. Primeiro eu recebi a palavra, e a palavra ela tocou em mim, e eu dei glória a Deus, aleluia, e eu digo que é isso que eu quero para a minha vida e coisa e tal. Mas só como ela não criou raiz, eu me perdi num determinado ponto, né? Mas depois teve a segunda, que foi a dos espinhos. Quando a palavra entrou em mim, eu comecei a compreender a palavra e vi que estava indo de contra aquilo que eu estava vivendo. Isso aí também atrapalha. Mas chegou um determinado momento da minha caminhada com Cristo, que aqui em Mateus 13:22, ele fala ali que aquele que ouve a palavra e prepara o coração para aquilo que nem eu falei no começo aqui, sobre o preparo para tu receber a semente. Quando eu preparei meu coração, que eu vinha aflito para ouvir a palavra de Deus, ele conseguiu lançar a semente, ela conseguiu dar crescimento em mim. E eu comecei a entender sobre a palavra. Eu vi que a palavra de Deus, ela vem para combater aquilo que a gente vive. Porque a gente tenta viver conforme a nossa carne, conforme a nossa vontade. E Deus, ele quer que a gente viva a vontade dele. E às vezes a gente não entende disso. Logo em seguida, no versículo 24 do capítulo 13, Jesus ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Aqui ele vai falar que nem eu falei, quando eu recebi a primeira vez a palavra, eu não vigiei, eu não cuidei daquela palavra que foi lançada, eu não tratei aquela semente, e foi fácil para o inimigo vir e ele tirou logo na minha cabeça. E esse é um cuidado, é um alerta que a gente deve ter, de cuidar dessa palavra, porque o inimigo ele lança a palavra, assim como Deus lança a palavra para nós, o inimigo lança todo dia, diariamente, palavras do contra aquilo que Deus quer falar conosco. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Não sei se todos os irmãos já ouviram falar sobre o joio e o trigo. Isso é uma coisa que eu ouvi um tempo atrás na pregação, até mesmo o pastor Gerson comentou. E daí aquilo ali meio que te escandaliza, sabe? E é uma verdade. Tu saber que o trigo e o joio andam no meio de nós. Eu digo, como assim? Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja existe o trigo e o joio.
Aí eu fico pensando assim, mas não seria mais fácil arrancar o joio do meio do trigo? Só que depois, ao entender a palavra, depois com o tempo tu vai entendendo a palavra, tu vai ver que não é com a gente não luta contra pessoas, a gente luta contra coisas espirituais. Aqui Jesus estava querendo falar sobre coisas espirituais. Tem coisas que não é no braço, não é na nossa força que a gente vai conseguir arrancar da igreja. A igreja sempre vai ser igreja até que Jesus ele venha com seus anjos e ele faça a separação do trigo do joio, não nós. A gente só tem que ter cuidado e orar e pedir para Deus que Ele possa nos mostrar quem é trigo e quem é joio, para a gente não se misturar, para a gente não ser sufocado, para a nossa semente que for lançada no nosso coração ela não morrer, mas sim dar fruto. E na sequência a gente vai ver que assim quando a gente recebe a semente de Jesus, a gente começa a ser semente de Jesus. A gente começa a plantar em outras pessoas aquilo que foi plantado em nós. Quando eu recebi a palavra, eu vi que eu tenho que plantar. É como se tivesse uma semente preciosa na minha mão e saber, cara, eu preciso de um terreno fértil para que isso aqui dê fruto. E Deus é tão bom que Ele começa a te mostrar as pessoas que é para tu lançar a semente. E é interessante que Deus ele não vai deixar de forma alguma tu lançar em pedras. De forma alguma Deus vai te deixar tu lançar semente boa dele em terrenos espinhosos. Ele vai te mostrar essas pessoas e ele vai fazer com que tu, através de oração, através de conversa, através de preparo, assim como Jesus fazia, através de parábolas, tu começar a preparar o terreno para depois lançar semente e não de cara. Amém? Uma coisa que me chama a atenção aqui quando Jesus ele dá a explicação, que novamente os seus discípulos perguntam assim sobre essa questão de explicar a parábola do joio do campo. E olha só o que ele fala no versículo 37 ao 41. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos e mantém iniquidade, e lançará-los na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger dos dentes. Ou seja, basta apenas nós sabermos, irmãos, quem está lançando semente em nós. Se a gente está vigiando e deixando que o Espírito Santo lance semente da gente, ou a gente tem deixado o joio plantar semente na nossa mente. O joio é o inimigo tentando nos tirar da presença de Deus. Uma vez eu aprendi sobre essa questão de que o inimigo ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer plantar joio no meio do trigo. Ele quer tentar nos sufocar. E os anjos de Deus, eles seriam como uma proteção a nós. Que Ele não deixa que o inimigo faça isso. Uma coisa que eu notei também aqui é que nossos corações são como uma espécie de terreno aguardando que o agricultor, venha plantar a semente em nós. Mas cabe a nós, a decisão de deixar ele plantar ou não. Eu uso muito essa expressão quando eu vou falar para alguém que a semente seria como se fosse, que nem muitos irmãos, todo mundo conhece o celular, certo? E eu entendo que a semente seria como se fosse ligar o Wi-Fi. Quando tu liga o Wi-Fi, tu começa a receber informação, tu começa a receber mensagem e tal. E o Espírito Santo nada mais é com isso. Vem no nosso celular, ou seja, o Espírito Santo vem no nosso DNA, a gente nasce com ele, mas a gente dá a oportunidade dele se manifestar através de nós ou não. Mas cabe a cada um de nós deixar, habilitar ele ou não. A diferença entre a semente do mal e a semente do bem é que a semente do bem, ela é que nem Apocalipse fala: eis que bate a porta, é aquele que abre, eu vou cear junto, eu vou transformar. Essa é a semente de Jesus. E a semente do mal, ele não pede com licença, ele vem atropelando, ele não quer saber se ele vai destruir a família ou não. E esse cuidado que a gente deve ter. Quem é que eu tenho deixado transformar minha vida ou destruir minha vida? Mas a gente tem que se manter vigília.
No capítulo 14, aqui vem uma história bem bacana com relação a quem que a gente tem deixado plantar semente no nosso coração. Aqui a gente vai ouvir falar sobre João, né, que era um homem temente a Deus, e aqui a gente vai falar sobre Herodes, que deixou a semente do mal entrar no seu coração. Aqui a gente vai falar sobre quando João, ele é tentado, né, por Herodias. E ela tentou ele de tal forma que ele se negou e transformou a vida desse camarada no inferno. E o inimigo usou isso a favor dele, ao ponto de Herodes prender João. E é interessante que quando eu li essa palavra, que quando o povo de Deus é atacado, né, parece que uma legião do mal, eles começam a agir mais forte ainda, começam a usar outras pessoas também, que nem eu te falei. Quando a gente tem a semente de Cristo, a gente quer plantar em outras pessoas. Assim os anjos do mal também pegam a semente do mal e querem plantar em outras pessoas. E usam tudo ao redor para transformar essas outras pessoas. Tanto é que quando o João nega ter relação com essa mulher, Herodes, né, ele ouve a versão dela, e depois numa determinada festa, a filha de Herodias, ela começa a dançar, né, perante a Herodes ali, e com a sementinha do mal, né, o homem com a carne fraca, ele pegou e, através da visão, ele já não estava usando mais a mente, ele não estava mais pensando mais. Ele prometeu tudo que ela pedisse, ele daria a ela. E é interessante que o inimigo, ele não perde tempo. Ele chega e entra na mente dessa moça e pede a cabeça de João numa bandeja. E é isso que aconteceu. Ele pegou e entregou a cabeça de João numa bandeja, mesmo sabendo que estava errado, que o povo via João como um profeta, né, ou como uma pessoa que trazia a palavra de Deus. Mas em nenhum momento ele deixou a semente do bem, a semente do Espírito Santo de Deus agir na mente dele. Ele deixou a semente do mal se criar na mente dele. E é interessante que eu notei uma coisa assim: se a gente se negar ao pecado, isso pode nos custar a vida. Tu vai perguntar, como assim, Alex? Se a gente se negar ao pecado, pode custar a vida. Sim, porque muitos trocam propósito por proposta. João podia ter aceitado a proposta dela, mas João tinha um propósito. No momento que ele aceitou a palavra de Deus, no momento que ele aceitou a semente de Deus, ele tinha um propósito de vida. E é totalmente diferente a cometer adultério, fornicação ou coisas ilícitas. No caso de João aqui, ele preferiu, em vez de coisas momentâneas, ele preferiu ter a vida eterna. E é esse pensamento que a gente deve ter. No momento que a gente aceita a semente de Jesus, a gente deve ansiar a vida eterna. Amém? Devemos cuidar para que nunca negociar princípio por coisas. Amém? E na sequência do capítulo, ali no capítulo 12, do versículo 14, ali vai falar quando eles anunciam a Jesus, né, que João estava morto. Não que Jesus não soubesse, mas eles anunciaram a Jesus. E imagina nós hoje receber a notícia do nosso amigo morreu. Automaticamente na nossa vida é como se fosse levar um baque, levar um soco no estômago. A tristeza vem, tu te abala. E é interessante o ensinamento de Jesus, que ele se afasta. Olha só que interessante. Jesus, ele se afasta do povo, mas como Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus no DNA dele, ele atraía as pessoas para onde ele fosse. E as pessoas foram atrás dele. Ou seja, ele não tem como tu sair do propósito. E é interessante que no versículo 14 ele fala: e saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. Ou seja, ele estava doído, ele estava quebrado por dentro, mas mesmo assim se preocupou com a multidão. Esse é o DNA de Jesus. Não tem como fugir disso. E nós como cristãos não temos como fugir disso. No momento que nós aceitamos a semente do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente anseia salvar pessoas, a gente anseia curar pessoas.
E não só cura física, mas sim espiritual. Eu notei até uma frase aqui, que Jesus não deixou que o problema, o sofrimento de perda dele, no momentâneo, tirasse do propósito que era cuidar de pessoas. Nossos problemas não podem deixar nós perder o nosso foco, porque nós temos esperança em Deus. É diferente de uma pessoa que não tem esperança em nada. Nós temos esperança. É que nem o pastor fala muito para nós, quando ele faz a pregação dele, que ele fala que nós somos os únicos que sabemos a final da história. Ou seja, a gente sabe como é que tudo isso vai acabar, mas basta como a gente vai agir todos os nossos dias. Amém? No versículo 15 do capítulo 14 até o 20 vai falar sobre. No 15 fala assim, ó: e sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhes o de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aqui eu vejo a cereja do bolo desse versículo e desse capítulo todo. Às vezes o que a gente tem, a gente acha que às vezes não dá para nós. Mas quer ver, ó, o irmão puder botar aí para nós aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai falar que a fé nossa, ela está naquilo que não vemos. A fé está naquilo que a gente não vemos. Quando Jesus fala assim, dai-os de comer, Jesus ele tinha uma visão, é que nem eu sou do antigo, tem aquela palavra que fala assim, tem a visão, a lei do alcance. Quem é velho sabe disso aí, os Thundercats. Eu sou velhinho. Mas ali, na espada, tu conseguia ver uma visão fora do normal, do que não estava à tua frente. Ali os discípulos só enxergavam alguns pães, alguns peixes. Jesus já estava vendo o pessoal sendo saciado. E olha só que interessante, no versículo 18 e 19 fala assim, ó: e ele disse: trazemos aqui, tendo mandado a multidão se assentar, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, o abençoou, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e à grande multidão. Mas vocês, não sei se vocês se ligaram numa coisa, no versículo 19 ele fala: levantou o pão, abençoou e começou a partir. Em nenhum momento Jesus pediu para multiplicar. Em nenhum momento Jesus disse: ah, não, multiplica isso, Pai. Não, ele agradeceu o que tinha. Jesus ele quer operar aquilo que você tem. A multiplicação é com ele, não é conosco. A gente fica muito preocupado, será que eu posso? Será que eu consigo? Não, cara, se preocupa somente em ser ferramenta. Jesus só precisou da fé deles naquele momento. A fé de Jesus já estava alimentando aquele povo. Ele estava agradecendo, ele não pediu para multiplicar, ele só estava agradecendo aquilo que Deus já tinha dado na mão dele. Amém? E aqui na sequência, do versículo 20 ao 31, ali vai falar quando Jesus se afasta, depois de ter alimentado o povo, ele entra no mar. Os discípulos entram no barco, e Jesus foi ao monte a orar, sozinho, para refletir um pouco. E é interessante que quando os discípulos estão dentro do mar, o barco começa a se agitar, começa a ficar punk o negócio. E eu vejo isso às vezes assim, que quando Jesus não está no barco, a coisa fica punk. Só que eles esquecem do pequeno detalhe: com tribulação ou não, Jesus ele não abandona nós no barco. Jesus estava o tempo todo com eles, só que eles estavam tão presos ao medo que eles não ficam. Eu fico imaginando a cena, que eu gosto muito de viajar nessa questão, que eu fico imaginando a cena, Jesus andando sobre as águas e o povo ali aflito com medo das ondas. Só que daí quando eles enxergam um vulto, eles começam a dizer fantasma. E é isso que a gente às vezes não entende, que
que no meio da nossa tribulação a gente começa a parar de ver que Jesus está do nosso lado, que Jesus está conosco. Tanto é que o próprio Jesus diz: ei, sou eu. E olha só como o medo traz incredulidade na gente. Pedro ele pergunta: se é você mesmo, Jesus, deixa que eu vá até ti. E é interessante, eu fico viajando nessa cena, que eu fico imaginando Jesus, ele está caminhando sobre as águas, bem tranquilão, bem zen, o mar está revolto, tudo, e o camarada está ali caminhando tranquilo. E Pedro com medo, ao mesmo tempo ele diz: Senhor, se for, é o Senhor mesmo, peço que eu vá até o Senhor, deixa que eu vá até o Senhor, me chama. E Jesus chama. E é interessante que Pedro ele dá o primeiro passo de fé. Opa, tá firme, dá para mim ir. E ele começou. Enquanto ele estava focado em Jesus, tranquilo, ele foi indo. Só que o nosso medo, nós temos no nosso DNA o medo. Infelizmente a gente tem pouca fé, tanto é que Jesus vai falar: homem de pouca fé. Ele começa a caminhar, só que enquanto está focado, olhando para Jesus, ele está caminhando, firmezinho, firmezinho. Só que quando ele para, trava, o medo deixou ele travado. E quando tu fica com medo, quando tu fica travado, tu começa a olhar ao teu redor. E tu começou a olhar ao redor, ele desfocou de Jesus, ele começou a ficar aflito. E quando ficou aflito, qual é a primeira coisa que eu tendesse a cair? Tu desmaiar, ou no caso dele começou a afundar. Só que é interessante que Jesus, ele olha aquela cena, eu fico pensando: eu falei para ele vir, é só olhar para mim, é só manter o foco em mim. Ele ia caminhar firme nas águas, mas ele ficou preocupado, deixou o medo dominar ele, e eu fico viajando na cena, vendo Jesus olhando para Pedro: tá, Pedro, dá a mão aqui, e puxa Pedro, e leva de volta para dentro do barco, e fala: homem de pouca fé, por que tu perdeu o foco? E eu fico imaginando, Pedro não foi a primeira vez, muitas vezes ele se deixou se levar pelo medo, mas ele não era um cara ruim, era porque o medo está na gente, e basta nós direcionar essa fé da gente, amém? Enquanto a gente estiver olhando na direção de Jesus, nossos passos serão firmes, até mesmo sobre as águas turbulentas. Mas também aprendemos que, mesmo com medo e nos afundar, se a gente clamar a Deus, Ele vai nos salvar. Como a gente viu no louvor há pouco tempo, Oceanos. Se a gente clamar a Deus, Ele vai nos ajudar. O que basta apenas a gente clamar a Ele. Amém? No versículo 15, para nós finalizar essa parte, ali vai falar o que muitas religiões fazem hoje. E esse foi uma das grandes preocupações que quando eu entrei para a igreja, é de ser doutrinado, das pessoas querem me botar regra. Eu, quando eu entrei na igreja, eu pensei assim: eles não vão querer que eu pare de fazer isso, para que eu não vão conseguir me vencer nisso. E a primeira coisa que acontece no versículo 1 e 2 ali do capítulo 15, fala assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E eu fiquei viajando assim: mas como assim? Tem muitas igrejas hoje parando de querer ensinar sobre a palavra de Deus e querendo ensinar doutrinas de homens. A gente perde o desfoque daquilo que Jesus ele quer plantar na gente. Tanto é que ali no versículo 8 ele fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O 9 vai dizer que: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No versículo 13 ele fala que toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela vai ser arrancada. No versículo 14 ele fala que deixa os cegos conduzirem cegos, pois os dois vão cair em alguma cova. Ou seja, quando tu é guiado por outro cego, tu pode tropeçar. E falando sobre isso, eu vou dar um exemplo rápido numa situação que aconteceu comigo, e eu fiquei aflito, mas ao mesmo tempo, sabe aquela mistura de tu querer rir, ao mesmo tempo tu chorar? Aconteceu, estava eu e um amigo meu caminhando numa rua, e vinha vindo, e é um dia claro pra caramba,
e tinha um cego vindo na nossa direção, mas pensa, ele não estava de bengala, ele estava caminhando tranquilo, só que eu conhecia aquele cego. Eu sabia que ele conhecia aquilo ali de cor, aquele trilho, aquela rua ali de cor. Só que daí começou um amigo meu falou assim: mas ele não pode ser cego. E eu falei para ele: cara, ele é cego. Só que aconteceu uma cena que depois eu fiquei até chateado que eu deixei a cena acontecer. Que eu falei: cara, ele é cego. E ele disse: não, ele não é cego, cara, ele é cego. Então olha só, tem um container logo à frente, ele vai tropeçar naquele container. E não fique chateado não, deixa eu terminar a história. Quando ele vai dar aquela porrada no container, assim, eu fechei os olhos ao mesmo tempo, assim, Deus, me perdoa. Mas na hora eu virei, eu olhei pro meu amigo, eu falei para ti que ele é cego. Sabe qual é a pergunta que ele fez para mim? Por que tu deixou ele tão bater no container? E aí eu respondi para ele. Por isso que eu falei para vocês, escolha até o final. Ele não gosta que chame ele de cego, por mais que ele não cego. É que nem um alcoólatra querer falar que o alcoólatra é alcoólatra. Ele não gostava que a situação que ele estava, as pessoas tentassem guiar ele. Se eu chegasse e dissesse só o container, ele ia me falar um palavrão, é óbvio, é certo, porque eu conhecia a pessoa. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele não vai atropelar nada. Ele vai querer que tu, no tempo dele, no tempo certo, né, entre tu e ele agir na tua vida. Que nem eu falei agora há pouco. É como se nós fosse o celular, a gente tivesse o Wi-Fi ali. Se a gente não ligar, ele não vai transformar na nossa vida, a gente não vai ter informação de nada, a gente vai ficar desligado do mundo. Mas no momento que a gente liga, pode ver, tu liga o Wi-Fi ali, tu começa até a proteção tua começa a dizer assim que tá chegando vírus. E aqui, para nós finalizar aqui, no versículo 22 ali vai falar sobre quando uma mulher cananeia, ela chega até Jesus e pede para que ele ajude ela, que sua filha estava endemoniada. E os discípulos que andavam com Jesus falavam assim: se despede dela, do Senhor. E Jesus ele pega e fala uma coisa bem bacana no versículo 24, ele fala assim: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas de Israel? E vocês querem que me dizer o que eu devo fazer ou não? Jesus ele vem para salvar todos. E a gente às vezes quer limitar o que Jesus deve ou não fazer. E Jesus ele dá clara para ela, assim, ele ainda sabia da resposta dela, mas ele indagou mesmo assim para as pessoas que estavam do lado dele, ou até mesmo os discípulos. Ele falou assim: não é bom que dê pão, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela dá uma resposta assim que até hoje é um tapa na nossa cabeça, que ele fala assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem a das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo tudo o que desejas. E dessa hora sua filha ficou sã. Ou seja, a tua fé hoje, irmãos, assim como a dela, pode salvar outras pessoas. Não foi a filha dela que veio pedir socorro, a mãe dela pediu socorro, intercedeu por ela. E nós podemos, através da nossa vida, interceder por outras pessoas. E mais no final aqui do capítulo, entre o 32 à frente ali, Jesus dá mais um outro exemplo de multiplicação, né? Novamente, olha só, aconteceu um pouco tempo atrás, Jesus testou a fé dos irmãos. O que vocês têm? E novamente Jesus falou: o que vocês têm? E eles falam de novo: alguns peixinhos, alguns pãozinhos. Só que nós esquecemos muitas vezes que a matemática de Deus, ela não tem lógica. A matemática de Deus sempre sobra. Quem é que já foi numa festa de crente sabe disso. Sempre sobra. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E eu tenho isso em mente na nossa vida aqui. E para finalizar, aqui, alguns pontos que eu tirei de importante para nós, pelo menos gravar na nossa mente. Se a banda quiser subindo, pode subir.
uma das coisas que eu aprendi, que temos que preparar o terreno, ou seja, o nosso coração, para que Jesus possa lançar sementes. Nós temos que preparar o terreno. Se lembra que eu falei no começo, muitas vezes eu vi pregações, muitas vezes eu ouvi a palavra, mas eu não preparei o coração para receber. E Jesus, ele não vai entrar à força. Ele quer que tu aceite ele. Eu dizer que Deus deve estar falando com alguém nesse momento, assim como ele falou comigo. Devemos nos manter alerta para que o inimigo não plante sementes ruins em nossas mentes. Se lembra que eu falei? Assim como tem sementes do bem, existem sementes do mal. Basta nós decidir o que vai prevalecer em nossa vida. Amém? Outra coisa que eu aprendo também, não podemos trocar propósitos por propostas momentâneas. Foque no eterno. Assim como o João, ele não se deixou levar pelaquela situação. Ele focou no eterno, perdeu a vida sim, mas ganhou a vida eterna. Nossos problemas não podem limitar a nossa missão. Pregar e cuidar das pessoas são mais importantes. Podemos estar tristes? Sim. Teremos aflição? Sim. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas vai vencer. Ele venceu. Devemos usar aquilo que Deus já nos deu. A multiplicação é mediante da nossa fé. Se lembra que a gente falou? Pouquinhos peixes, mas Deus deu multiplicação. Não precisou pedir, que Deus já multiplicou o que está na tua mão. O que está na tua mão hoje vai multiplicar em nome de Jesus, amém? Não deixar que o medo nos domine. Foque sempre em Deus. Ele te fará andar sobre as águas tranquilas. Não se deixe contaminar por doutrinas e preceitos humanos, mas sim foque no exemplo de vida de Jesus, nos deu a seguir a Ele. A matemática de Deus, menos é mais, menos sempre vai ser mais. O pouco que você tiver na sua mão, Deus vai multiplicar. Se a tua fé for pequena, pede para Deus multiplicar, e Deus vai fazer essa multiplicação em nome de Jesus. Nosso milagre sempre estará ligado ao tamanho da nossa fé. Se lembra do grão de mostarda? Sim, o grão de mostarda se torna uma grande árvore. E essa grande árvore pode muitas aves podem fazer moradas nela. Ou seja, a nossa fé não deve ser limitada naquilo que vemos, mas aquilo que não vemos. Se lembra de Hebreus 1:11? Aquilo que a gente não vê, a gente tem que focar naquilo que a gente não vê. Deus é o Deus do milagre. Deus, ele só está esperando um momento certo para agir na tua vida. Eu quero orar por você que está desse outro lado, assim como oraram por mim alguns anos atrás. Aquilo que a palavra tocou no seu coração, coloca aí, comenta aí, hashtag uma nova vida. É difícil, é difícil. Eu falei que eu só ia visitar uma igreja uma vez, e quando eu vi, eu estava aos pés de Deus e pedindo para que Ele transformasse a minha vida. O que está passando hoje é momentâneo. Deus tem planejado para ti o que é eterno. Amém? Vamos orar. Amado e bondoso Pai, quero chegar nesse momento até o Senhor, amado Pai, para te pedir, amado Pai, por essas pessoas, amado Pai, que estão nesse momento, amado Pai, tomando a decisão de voltar para os braços do Senhor, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus, amado Pai, que cada um possa, amado Pai, tomar a iniciativa de entregar o controle de suas vidas nas tuas mãos, amado Pai. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, amado Pai. Porque sabemos, amado Pai, que o Senhor, amado Pai, tem preparado, amado Pai, uma grande morada nos céus, amado Pai. Que isso que estamos passando hoje é momentâneo, amado Pai. Te peço, amado Pai, conforte o coração dessa pessoa que está quebrantando o seu coração, amado Pai, nesse momento. Já passamos por isso, amado Pai. Sabemos que é difícil. Sabemos que o mundo, amado Pai, nos enlaça, amado Pai, a fazer a vontade do mundo. E é difícil, amado Pai, porque o Senhor mesmo falou, amado Pai, que a porta é estreita, amado Pai. E eu creio que para entrar numa porta estreita eu tenho que deixar as mochilas do mundo para trás, amado Pai. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas melhores, grandes coisas estão por vir, amado Pai. Te peço por todos aqueles que estão passando alguma necessidade, amado Pai, tanto financeira, amado Pai, quanto espiritual, que nesse momento seja, amado Pai, dado. Assim como a fé daquela mãe, amado Pai, que pediu interceder pela sua filha, o Senhor o curou, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus, a cura para todos que estão pedindo nesse momento. Para todos esses que estão voltando agora para o Senhor, amado
Que o Senhor possa dar uma nova visão para elas, amado Pai. Que o Senhor possa estar plantando a semente, amado Pai, de esperança no coração de cada um, amado Pai. Porque sabemos que grandes coisas estão por vir, amado Pai. E queremos, amado Pai, estar, amado Pai, alicerçado pelo Senhor e protegido pelos anjos do Senhor. Que cada casa, amado Pai, seja colocado um anjo, amado Pai, à sua porta, amado Pai. Para que o inimigo não venha lançar a semente e não venha roubar a semente do Senhor, amado Pai. Que o crescimento sabemos que é o Senhor que nos dá, amado Pai. Que o menos nosso, amado Pai, é mais para o Senhor, amado Pai. Que a gente possa receber tanto, amado Pai, que a gente possa dar, amado Pai. Que a gente possa abençoar outras pessoas. Assim como um dia, amado Pai, o Senhor lançou semente no meu coração, e eu tenho ânsia, amado Pai, em lançar semente nos outros corações. Essa pessoa que nesse momento está escrevendo, amado Pai, hashtag uma nova vida, que o Senhor possa transformar essas pessoas, amado Pai, que possa, amado Pai, usar grandemente assim como o Senhor nos usa hoje, amado Pai. Nos dê um resto do dia abençoado, amado Pai. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós, amado Pai, e nos dando a direção do Senhor, porque sabemos que sem o Senhor não somos nada, amado Pai. E é em nome de Jesus que te peço e te agradeço por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor vai fazer por nós e apesar de nós, amado Pai. Somos somente ferramentas em Tuas mãos. Multiplica, amado Pai, a nossa fé, porque sabemos que a nossa fé no Senhor transforma toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Ao Teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Vamos declarar mais uma vez. Ao Teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos encerrar esse culto adorando a nosso Deus e cantando a Sua maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com Sua voz sacode a terra, em Sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho Teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
Quem é o rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O rei da glória, o rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. É digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Deus abençoe, um bom domingo.